Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos no PET, volume 4, semana 1, página 90. E hoje o nosso tema é o povo que morava em Pindorama. Caro estudante, nesta nova etapa falaremos sobre a formação da sociedade brasileira. Nosso povo teve por origem e influência cultural três principais povos: indígenas, portugueses e africanos. E no decorrer da história do Brasil, com seus movimentos migratórios, outros povos se somaram a essa diversa formação. Apresentação: os primeiros habitantes do Brasil também deixaram sua marca. Pesquisas indicam que a presença de grupos humanos no território que hoje forma o Brasil é bastante antiga. Ela pode datar de pelo menos 20 mil anos. Historiadores e arqueólogos estudam essas populações por meio do exame de vestígios, como artefatos de caça, fósseis, peças de cerâmica, pinturas rupestres, entre outros. Os locais onde esses vestígios do passado são descobertos e avaliados são chamados sítios arqueológicos. Aqui nós temos uma imagem de uma pintura rupestre. Povos indígenas, os nativos de Pindorama. Antes da chegada dos portugueses, alguns grupos indígenas, como os tupis, chamavam esta terra de Pindorama, que significa terra das palmeiras. Até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil era habitado por povos nativos, ou seja, povos naturais dessa terra que se formaram aqui. Eram homens, mulheres, crianças e idosos que se dividiam em diversas aldeias e etnias. Alguns desses grupos compartilharam o mesmo idioma e os mesmos hábitos e costumes. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas. Esses povos viviam em nações organizadas, cada uma com seus hábitos e sua língua. Historiadores afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. Hoje, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, há pouco mais de 896 mil indígenas no país. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, mais exatamente onde hoje está o município de Porto Seguro. Vieram em uma esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. Atividades. Número 1. De acordo com o texto, como o povo tupi, nativos da nossa terra, chamava o que hoje chamamos de Brasil? Letra A. Pindamonhangaba. B. Pindorama. C. Terra de Santa Cruz. Ou D. Brasil. 2. Leia as questões com atenção. Coloque V se forem verdadeiras e F se forem falsas. Letra A. Até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil não era habitado por povos nativos, ou seja, povos naturais dessa terra que se formaram aqui. B. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje se forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas. Esses povos viviam em nações organizadas, cada uma com seus hábitos e sua língua. C. Historiadores afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. D. No dia 24 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, mais exatamente onde hoje está o município de Porto Seguro. 3.
O nosso país foi chamado pelos tupis de Pindorama, na chegada dos portugueses de Terras de Santa Cruz, e depois foi chamado de Brasil por causa da madeira extraída pelos portugueses. Na sua opinião, qual é o melhor nome? Explique a sua escolha. Outro texto para o nosso conhecimento. Mudanças e conflitos. A primeira atividade econômica dos portugueses na América do Sul foi a extração do pau-brasil, uma árvore existente nas florestas do litoral, utilizando mão de obra indígena. Do pau-brasil, os portugueses obtinham madeira para fazer móveis, instrumentos musicais e até navios e corante para tingir tecidos e fabricar tinta para escrever. O contato com os portugueses trouxe muitas mudanças na vida dos povos indígenas. Ao mesmo tempo, muitos hábitos e aspectos da cultura dos indígenas foram assimilados pelos colonizadores. A relação entre portugueses e indígenas foi marcada por constantes conflitos. Muitos indígenas foram escravizados pelos portugueses e, de diferentes maneiras, tentaram resistir à escravidão. Milhares de indígenas adoeceram e morreram ao entrar em contato com doença dos colonizadores europeus. Muitos grupos foram mortos pelos colonizadores em combate, massacres e trabalhos forçados. Outra mudança causada pela presença dos portugueses foi o deslocamento de populações indígenas do litoral para o interior. Em nossos dias, os povos indígenas que restaram estão espalhados pelo Brasil. Esses grupos, porém, não moram apenas no interior e em terras indígenas demarcadas. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, dos poucos mais de 896 mil indígenas do Brasil, cerca de 324 mil vivem em áreas urbanas. 4. Aqui nós temos duas imagens iguais. Vocês vão encontrar 7 erros. Os povos indígenas influenciaram a cultura brasileira. As populações indígenas, principalmente as que permaneceram nos locais onde os não indígenas se estabeleceram, tiveram uma enorme influência na cultura brasileira. Elas se misturaram com os afrodescendentes, com os europeus e com os asiáticos que aqui chegaram e transmitiram seus conhecimentos, linguagens, hábitos e tradições. Na alimentação, o hábito de consumir mandioca, milho, peixe, tapioca e etc. Na linguagem, o uso de palavras principalmente de origem tupi e guarani, nomes de frutos, locais e acidentes geográficos como mandioca, abacaxi, Caraguatatuba, Pindamonhangaba, Itararé, Arapuã e etc. Nos hábitos, dormir na rede, tomar banho todos os dias e etc. Bons estudos, boa leitura e até a próxima aula!